Aleluia, irmãos. E uma das coisas que Deus eu quero compartilhar com os irmãos é relacionado à palavra, irmãos. Relacionado ao conhecimento. Eu tenho tocado muito nessa tecla, tocado muito nessa condição sobre conhecimento, né? Sobre entendimento da palavra. Por que, meu amado irmãos? Não existe. Não adianta a gente ficar aqui dando murro em ponto de faca, achando que a nossa vida vai mudar sem conhecimento. Não vai mudar. O maior mal de toda a terra, de toda a destruição da terra, de toda a fome, de toda a miséria, de todo o fracasso da humanidade, de todos os reinos humanos, de tudo que você vê aí de ruim neste mundo, amado irmão, chama-se o fracasso da ausência do conhecimento de Deus. O que mais destrói a humanidade não são as guerras, não é o pecado. Não são a guerra, não é a fome, não é o desemprego, não é a miséria, não é como é que se diz, a empresa falida, não é. O que mais destrói a humanidade, irmãos, é a falta de conhecimento de Deus. O mundo ele caminha para o caos, os governos caminham para os caos, o país caminha para o caos, a humanidade caminha para o caos, por causa do que? Falta de conhecimento de Deus. Isso é sinal da ausência do conhecimento de Deus. Por isso, realmente, se você for ver lá em Oséias, eu sempre tenho falado a respeito dessa palavra, e eu quero começar com esta palavra. Em Oséias 4:6 diz o quê? Por falta de conhecimento. A Bíblia não diz, irmão, por falta de oração. Deus poderia dizer para o povo de Israel, sabe o quê? Por falta de oração de vocês, por falta de intercessão de vocês, vocês estão sendo destruídos. Deus não falou isso. Deus também não falou por falta de jejum de vocês, por falta de santidade de vocês, por falta de boas obras de vocês, vocês estão sendo destruídos. Deus não falou isso para Israel. Deus disse: tu, Israel, está sendo destruída por falta de conhecimento. E por isso lá em João, capítulo 8:32, nós temos o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmão, a fonte da nossa vitória, o meio de nós sermos em Cristo mais que vencedor, não é a ausência de oração. Sabe por que não é ausência? Porque tem muitos aqui que muito têm orado. Mas sabe o que os apóstolos disseram para Jesus? Sabe o que os discípulos disseram para Jesus? Ensina-me a orar. Sabe por quê? Faltava conhecimento sobre oração. Jesus disse: olha, não recebeis porque não sabeis pedir, quando pedes, pede mal. O que ele está falando? Falta de conhecimento, não é de oração. A oração sem conhecimento não é oração, é palavra lançada ao vento. Não tem resposta, não tem resultado. Por quê? Porque Deus responde, tudo que Deus responde está alinhado ao nosso conhecimento. Por quê? Porque quando não há conhecimento, irmão, a ignorância opera.
Você quer fazer oração de qualquer jeito, quer pedir qualquer coisa e acha que Deus vai responder. É o pior engano do ser humano. Por isso que lá a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 29, diz o quê? O homem planeja, mas o que prevalece é o quê? O propósito de Deus. O que Deus quer dizer com propósito? Conhecimento. O homem pode planejar, você pode fazer plano, você pode ter uma oração bonita, mas se a tua oração não está carregada de conhecimento, entendimento, para saber pedir, como pedir, e o que as coisas que você está pedindo está em acordo ao conhecimento, à palavra e à vontade de Deus, ao propósito de Deus, a tua oração prevalece. Se não tiver, a tua oração não prevalece. E depois a gente queremos muitas vezes culpar a Deus. Deus não é culpado absolutamente de nada. Quantas pessoas perguntam, mas pastor, por que tanta guerra? Por que tanta miséria? Por que tanta pobreza? Por que tanto ódio? Por que tanto rancor? Por que tanta família destruída? Por que tanta diversidade? Por que assim tanta violência? Sabe por quê? Porque aqueles que estão lá em cima, falta conhecimento de Deus. A Bíblia diz, feliz a nação cujo vosso Deus, uma nação feliz é um homem temente a Deus. A Bíblia não diz que uma nação feliz é um homem inteligente. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, quando a Bíblia fala sobre temor, é o homem que entende que ele depende de Deus, que ele conhece a Deus, que ele sabe que ele não pode governar sem ele. Aleluia. Então, amado irmão, nós precisamos entender o nosso posicionamento. Nós precisamos entender alguns princípios. Quem sou eu? Você já sabe quem é você? Em Deus, você sabe a razão que você existe? Você sabe quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Tem muitas pessoas que dizem o quê? Eu sou uma vida perdida. Eu sei lá o que eu sou. Né? As pessoas não sabem quem ela é. Qual o propósito que ela nasceu? Ela não sabe. Ela não sabe quem ela é. Isso significa, irmão, identidade. Se você não tem identidade, você não sabe quem você é, você não tem resposta na sua vida diante de Deus. A identidade é o que identifica quem você é. Identidade significa o quê? Que nós usamos como um RG. Significa que você é uma pessoa que tem nome, sabe de onde veio, tem mãe, saiu da sua mãe, tem pai, sabe do seu, não é assim? E sabe que você é o que também? Um cidadão. Um cidadão. Que você é brasileiro, né? Então a identidade, ela mostra o quê? Tudo quem você é. Se você vai em qualquer lugar, vai querer ir para outro país, vai querer fazer qualquer coisa, o que as pessoas te pedem? A sua identidade. Para quê? Para saber quem você é. Assim é diante de Deus, irmãos. Nós precisamos entender quem somos nós. Esse é o primeiro passo do princípio de uma vida cristã. Quando você aceita Jesus, você já tem que saber quem é você. Já tem que entender isso. Não é somente porque você aceitou Jesus como teu Salvador que a tua vida vai ser um mar de rosas. É um engano e mentira do diabo. Isso é uma doutrina demoníaca. Se você não entender o motivo do qual você está aceitando a Jesus, a tua identidade em Cristo, você entra como aquele que não tem identidade, não sabe quem você é. Quando uma autoridade pega um corpo de gente, o que acontece? Não tem identidade, o que eles fazem? Enterram.
você é ninguém. Não é assim? Sem identidade para autoridade, você não é ninguém. Ah, mas eu sou do Paraná, eu sou do São Paulo. Não, para mim você não é nada. Cadê sua identidade? Ah, mas eu sou filho do José, filho da Maria. Não sei. Policial, a autoridade vai dizer: para mim você não é ninguém. Não é você falar, é você ter uma identidade. Então essa é a primeira coisa. Quem somos nós em Jesus? Segunda coisa, da onde eu vim? Qual foi a razão? Da onde você veio, irmão? Qual foi a razão de Deus ter te criado? Será que Deus te criou para você ser vagar no mundo, um forasteiro, uma forasteira? Não! Todo ser humano foi criado com um propósito. Aleluia. Sua vida não pode caminhar fora do propósito. Existe um propósito de Deus. Deus te criou por um propósito. Se você não entender que você foi criado e você está nessa terra por um propósito de Deus, e você não entender este propósito de Deus na sua vida aqui na terra, você caminha em um caminho vago, em um caminho da incerteza, num caminho da inconstância, no caminho da confusão, no caminho muitas vezes do engano. Porque quando você não tem essa certeza, não entende o que você veio fazer aqui nessa terra e qual o propósito de Deus na tua vida nessa terra, você não entendeu o teu propósito nessa terra, você não entendeu o teu propósito nessa terra, você vive à mercê do quê? Do me dar, não de conquistar, não de possuir. Você vai viver sempre aquela vida, sabe? Me dá, Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, sempre dependendo de Deus e dependendo de quem? Dos homens. Escravo da ignorância. Escravo da ignorância. E você não consegue sair da onde, como as pessoas dizem o quê? A gente ouve muito isso aí por aí, eu nasci para sofrer. Ah, pastor, dá tudo certo para os outros, para mim não. Por que será que não dá certo para você? Será que você já sabe quem você é? Será que você já sabe qual que é o teu propósito? Será que você já tomou um posicionamento a respeito do teu propósito? Anda sobre ele, caminha sobre ele? Foi por isso que Deus disse, não é planos, não é os teus planos que te faz você chegar lá. Se os teus planos estiverem alinhados com o propósito de Deus, ele prospera. Se ele não tiver, a Bíblia diz o que? O que prevalece é o propósito de Deus. E por isso a humanidade vive perdida. Crente, pergunta para uma pessoa, ele diz para mim, você pode ver, todo mundo planeja, não planeja? Uma vida do casamento, uma vida de prosperidade, uma vida profissional, uma vida, não é? De feliz, todo mundo quer viver, né? São um plano de todos. Agora, como é que isso vai dar certo? Quem é que tem a garantia que vai dar certo? Eu vi muitos planos frustrados. Por que são frustrados? Por que são decepcionados? Por que voltam para trás? Por que não dão certo? Porque muitas vezes não está alinhado com o propósito de Deus. É o que Jesus disse, muita gente constrói sua casa em areia. A terceira coisa, então a primeira coisa, quem sou eu? A segunda coisa, da onde eu venho? Quer dizer, a fonte. Qual é a fonte que eu venho? De que fonte eu vim? Eu vim de Deus, irmãos. Eu vim de Deus. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Isso aí revela o quê? O propósito. Você não está aqui por acaso, irmão.
Você não está aqui a favor, como é que se diz, da vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui como diz aquela música, deixa a vida me levar. Se você está esperando, deixa a vida te levar, você vai encontrar frustrações, decepções e não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então toda a fonte da nossa vitória, irmãos, está no conhecimento, porque o conhecimento revela o propósito. O conhecimento de Deus revela o propósito de Deus na tua vida. A quarta coisa, o que eu posso fazer? O que eu vim fazer? O que eu vim realizar nessa terra? O que eu vim cumprir nessa terra? Qual é o meu papel nessa terra? Qual é a minha participação nessa terra? Viver para viver? Vivi para criar família? Hein? Eu vivi para casar? Para ter filhos? Para ter uma vida financeira boa? E acabou por aí? Para construir algo para mim, viver tudo bem, eu e a minha casa e a minha família, e o propósito de Deus terminou? Não, irmãos, nós precisamos saber, entender da parte de Deus. Por isso a maior destruição na terra não é falta de nada, é falta de conhecimento. Até mesmo dentro das igrejas, amado irmão, igreja muitas vezes não prospera. Nós podemos ficar aqui, fazer uns 21 dias de campanha, fazer o que for, se nós não se aprofundarmos, não entendermos que a nossa vitória, a nossa vida vitoriosa está através do conhecimento de Deus, através do conhecimento da palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque campanha é um plano que está de acordo com a vontade de Deus e Deus cumpre. Mas o propósito de Deus é que você viva uma vida com Ele. Você entenda o seu posicionamento. É isso que Deus preocupa. É isso que Deus se preocupa. E este é o potencial. O que nós vamos fazer aqui? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Para qual é o propósito que você está fazendo com a tua vida? Como que você está administrando a tua vida? Como que você está governando a tua vida? Como que você está direcionando a tua vida segundo a vontade de Deus? Para que você tenha uma vida e possa experimentar. Lembra o que Romanos disse? O que o apóstolo Paulo disse? Romanos 12, transforme primeiramente. Quer dizer, conhecimento. Renove depois a mente. Traga conhecimento. Traga revelação. E vocês vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você não consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus só porque você aceitou Jesus como teu Senhor e faz parte de uma denominação. Porque você aceitou Jesus, porque você se batizou, porque você foi batizado no Espírito Santo e agora você faz parte de uma igreja e você vem todos os dias na igreja. Não é isso que te leva um cristão mais do que vencedor, que você participa como é que se diz? Da oferta, que você participa da Santa Ceia. Isso são princípios, irmãos. É uma vida de conhecimento, de entendimento. É uma busca. Se você não tiver fome, se você não der prioridade, valor
que você precisa buscar conhecimento na palavra, estudar. Você pode ver lá em Josué capítulo 1, Josué teve vitória. Deus falou para Josué o quê? Josué, torne-se um homem de intercessão, um homem de oração, um homem de jejum, e eu te prosperarei. Ele falou isso? Irmãos? Josué, faz uma campanha de 60 dias, jejua 60 dias, jejuma 40 dias. Josué, faz isso, ora o dia inteiro. Josué, faz isso e aquilo, que eu te prosperarei. Ele falou isso para Josué? Não? Traz o dízimo, traz a oferta todos os dias. Manda Israel trazer o dízimo e as ofertas, e eu vou te prosperar. Ele falou isso? O que ele falou para Josué, irmão? O que ia levar Josué a prosperar? A ser um conquistador em Israel, a vencer todas as batalhas, a conquistar todas as riquezas que Deus prometeu, né? Como é que se diz? A ser um grande guerreiro, elogiado por Deus, conquistador de todas as batalhas. O que ele disse? Josué, se tu meditar na minha palavra de dia e de noite, se tu mergulhar nela, de dia e de noite, Deus quis dizer o que? Não pode pular tempo, tem que ser todo momento, seja de dia, seja de noite, minha palavra tem que ser prioridade. Se tu meditar na minha palavra de dia e de noite, e se tu andar conforme nela está escrito, quer dizer, o que diz lá em Tiago? Não ser ouvinte somente da minha palavra, mas sim praticante. E se tu andar, obedecer, andar de acordo com a minha palavra, eu revelarei o meu propósito e tu terás uma vida muito bem sucedida. Deus não falou outra coisa, irmãos. E esse é um princípio que, na verdade, se você viver a palavra de Deus, você vai aprender sobre tudo. É o conhecimento que te revela como você tem uma oração bem sucedida e eficaz. É o conhecimento que te leva ao entendimento de você ter uma vida de jejum eficaz, segundo o propósito de Deus. Por isso que Deus diz, não é o que você planeja, é o meu propósito que prevalece. Então, como cristão, amado irmão, nós devemos caminhar que os nossos planos pessoais estejam alinhados com o propósito de Deus. Precisamos avaliar, discernir. Amém? Amém. E a última condição nossa: para onde eu estou indo? Para onde você está indo, irmão? Quando a Bíblia fala sobre estamos indo, quer dizer seguir o seu destino. Você tem um destino para chegar. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Eu sou um atleta, estou com os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé, em busca para alcançar o quê? O meu destino, o meu pódio, a minha vitória. Você tem um destino, e o seu destino não é só de vida eterna, não. Esse não é o seu destino, só final. Aqui nós estamos falando de destino de vida. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Que nós podemos tomar como exemplo: combati um bom combate, encerrei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Sabe quando a palavra diz fermo? Está falando sobre conhecimento. Eu guardei a palavra. Sabe por quê?
Porque até sua fé sem conhecimento não tem validade nenhuma. Você não chega a lugar nenhum. Você pode achar que você crê, que você tem fé sem conhecimento, não existe. Por quê? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o que lá em Romanos? A fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através da pregação. Quanto mais conhecimento você tem, mais a tua fé fica fortalecida. E outra, inteligente. Não é você pegar sua fé e querer usar de qualquer jeito. Você precisa ter o que, irmão? Que nós vamos entrar depois na próxima, do que Deus tem colocado no meu coração. Depois nós vamos falar lá em sabedoria, como usar essas coisas, como usar a nossa vida, como utilizar a nossa vida, como governar a nossa vida. Hoje aqui nós estamos falando de posicionamento. Entendermos quem sou, de onde venho, por que estou aqui, o que eu vim fazer nessa terra e para onde eu estou indo, qual o destino final de tudo isso. É bater ali e falar como Paulo no final dizia assim: glória a Deus, meu rei, combati um bom combate, encerrei minha carreira, não deixei nada para trás a desejar. Está aqui comigo, ó, Paulo quis dizer comigo, ó, eu carrego aqui no meu corpo todas as marcas de um guerreiro, combati um combate de todas as conquistas, estou encerrando a minha carreira com a certeza. Paulo não falou nada em dúvida, irmão, eu combati. Ele não disse, olha, Deus vai me avaliar o meu combate, é Deus quem vai julgar se eu combati ou não. Não, Paulo disse, eu combati. O que quer dizer isso, irmão? Essa afirmação, esse decreto de Paulo, é uma vida consciente de conhecimento de quem ele é, uma vida que tem identidade em Cristo, que alcançou, entendeu a identidade dele como guerreiro e todos os combates que ele combateu. Não se trata de perfeição, se trata de combater. Paulo disse, olha, fui perfeito na minha carreira, combati um bom combate e guardei a fé. Não, Paulo só falou que ele combateu um bom combate. Ele não falou de perfeição, ele falou de identidade. Ele falou de identidade, ele falou de propósito, combate, alvo, destino. Era disso que Paulo estava falando. Então, Paulo, quando você tem identidade, irmãos, quando você tem identidade, sabe de onde você veio, sabe o propósito, sabe qual como é que se diz, a razão que você está neste mundo, o que você veio fazer neste mundo, e qual o seu destino, amado irmão. Você está falando o seguinte: eu sei quem eu sou, eu tenho domínio, eu tenho governo, eu tenho controle sobre a minha vida, eu não dependo de ninguém, eu não dependi de ninguém para chegar lá. Eu aprendi, Paulo quer dizer, eu aprendi. Ele está falando dele, sobre ele, o final de todas as coisas. Porque ele estava sobre, o que a Bíblia diz? Domínio próprio. Quando Deus está falando conosco a respeito disso, irmão, Deus está falando de governo. Você sabe qual foi a oração de Jesus? A primeira oração de Jesus? Pai, venha o teu reino e a tua justiça aqui na terra como no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo?
faça a tua vontade, reino, que possamos governar, possamos ter visão de governo, possamos governar, possamos estar alinhados com o teu governo e com tua justiça, para que a tua vontade seja feita. Você é um cidadão dos céus. Vamos lá em Gênesis, vamos meditar nessa palavra rapidão, para nós entendermos toda essa posição. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que Deus disse? Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que restam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher. Olha o que Deus está falando aqui, irmão, sobre o que? Domínio. E o que se trata, aonde está domínio? Está falando do quê? Não é dominar os outros, não é dominar o leão, não é dominar como é que se diz, a cobra. Chega lá, a cobra, eu mando em você, você tem que fazer o que eu quero. Não, Deus estava falando aqui, amado irmão, de governo. Ele estava falando de governo. Ele te colocou na posição com Ele, semelhança dEle, imagem dEle. Olha o que o apóstolo Paulo disse: com Cristo vocês sofreram, vocês foram crucificados, vocês morreram com Ele, ressuscitaram com Ele e foram se assentar com Ele nas regiões celestiais, no trono. Quer dizer o quê? Numa posição de governante, junto com Cristo. E por isso que Jesus fez essa oração: Pai, venha o teu reino. Quer dizer, venha a mim o teu reino. Quer dizer, venha a mim o teu reino, governo. Venha a mim o teu reino, a tua justiça, para que todas as demais coisas possam ser acrescentadas. Perdão, necessidade. O que diz a Bíblia lá em Mateus 6? Buscai o seu reino em primeiro lugar e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que Jesus está falando? Primeiro, para buscar, para nós acrescentarmos, teremos uma vida de conquista, uma vida vitoriosa. Ele está falando o quê? Busque primeiro entender governo. Busque o governo. Governo está ligado, irmão. Se você pegar a palavra governo está ligado em conhecimento, em entendimento, em domínio e em ações, em atitude, em poder, quer dizer, em ações. Quando você não tem entendimento, conhecimento, não tem entendimento do conhecimento que você tem, não tem, como é que se diz, domínio, não tem poder, você não tem governo. Você não tem governo. Então você não consegue chegar a lugar nenhum. Você já não é príncipe. Você já não está reinando com Cristo, porque o reino de Deus, nada subsiste a Ele. Foi o que Jesus disse. Quando os discípulos perguntaram para Ele: Senhor, quando nós veremos o Teu reino? Você já ouviu essa passagem? Senhor, quando nós veremos o Teu reino? Quando nós vamos ver o Teu reino? Quando nós vamos ver a Tua justiça? Olha a postura dos discípulos. Eles não tinham conhecimento. Se você for ver lá em Lucas capítulo, acho que é Lucas 17, 21. O que você vê? O que Jesus disse? O meu reino já está
em vós, em outra palavra, em outra interpretação, diz: o meu reino já está no meio de vós. Está em nós, irmãos. Vamos ver lá? Vamos confirmar essa verdade? Senão eu vou falar assim que é conversa minha. Então, cristianismo, irmão, não é você só crer. Cristianismo é você viver. Sem conhecimento e sem prática da palavra, sem entender a palavra, não tem cristianismo. Tem religiosidade. Você é um evangélico religioso. Por quê? Como que Jesus disse? Para nós identificar uma árvore. Como é que você identifica uma árvore? Como é que você identifica uma árvore, irmãos? Pelo fruto. E o que significa fruto? Consequência do que a árvore produz. Se ela tem uma raiz saudável, está alicerçada numa terra saudável, né? Quer dizer, não tem como. Lembra lá lembra da palavra? Se nós tivermos plantado em Ribeirão de Rio, né? Nossas raízes em Cristo, na palavra, nós vamos produzir folhas para curar, né? Vamos produzir frutos. Fora isso, não tem frutos. Você pode ser até uma árvore, né? Pode até crescer e dar galhos, mas não tem folhas e nem tem frutos. Não produz nada. Como uma árvore que nasce em terra seca, né? Você viu uma árvore que sai da terra seca? Como que ela sai? Seca. Tem outra lógica? Árvore seca porque está sobre terra seca. Vamos lá, Lucas 17. Lucas 17, 21. Diz o quê? Vamos lá do versículo 20, para nós entendermos melhor. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é dictado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O que Jesus quis dizer? Olha, Jesus quis dizer para os fariseus: olha para mim, ó. Vocês ainda não enxergaram, vocês estão procurando em Jerusalém, vocês estão procurando nos lugares, vocês ainda estão esperando, mas o reino de Deus já chegou a vocês. Jesus quis dizer dele mesmo. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o que chegou a nós? Jesus, não foi? E ele veio sozinho? Jesus habita sozinho na sua vida? Não. Ele veio com todo o seu reino e justiça em você. Há dentro de você não é somente um Jesus ressurreto. Há em você, irmão, um Jesus com governo. Que Ele te chamou para governar com Ele. Reinar com Ele nessa terra. O que Jesus disse? Quando ele chamou os apóstolos para a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 1, ele disse o que? Olha, vós receberão poder do céu, autoridade do céu, quando o meu Espírito vir sobre vós. Receberão poder. Este poder, amado irmão, está relacionado a governo. E vocês serão a minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Quer dizer o quê? Você anda sobre o governo de Deus. Mas como é que um governo vai ser bem sucedido se ele não tem conhecimento?
Como é que um governo bem-sucedido não tem entendimento do seu governo? Como que um governo pode ser bem-sucedido se ele não tem sabedoria para governar? O que foi que, como é que se diz, o que foi que Salomão pediu a Deus? Deus disse: eu te dou ouro, te dou riqueza, te dou prosperidade, te dou tudo que você quiser, um bom exército, ferramenta, te dou tudo, Salomão. Salomão disse o quê? Não, Senhor, eu quero sabedoria para governar. Sabe o que Salomão estava dizendo? Eu quero sabedoria, porque a sabedoria, ela é totalmente revestida de conhecimento. O conhecimento é revestido de entendimento. O entendimento é revestido de revelação. A revelação é cheia de atos de poder. Quando você tem revelação de Deus, você age com autoridade. Quando você tem revelação de Deus, você age com poder. Você age com conquista. Você confronta. Você defronta. Você avança. Você conquista. Você nunca retrocede. Você nunca retrocede. Então, amados irmãos, nós não fazemos parte de uma constituição chamada CNPJ. Nós não participamos, nós não somos parte de uma constituição chamada Igreja Evangélica. Nós fazemos parte de um reino. Lá em finalizando, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o Senhor diz o quê? O que o apóstolo Paulo disse, irmãos? Vós sois embaixadores de Cristo. Sabe o que ele estava falando? Vós são parte, representante do governo de Deus na terra. Embaixador é isso, uma terra estranha, como o apóstolo Paulo disse. Estamos nessa terra, mas não somos dela. É como uma embaixada. Ela pode estar nos Estados Unidos, mas não quer dizer que aquela embaixada é americana. Ela é brasileira. Então a mesma coisa somos nós, irmãos. Somos embaixadores de Cristo. Fazemos parte da pátria do céu. A Bíblia chama-nos nós de cidadão. Esta palavra quer dizer sobre uma pátria no céu, sobre um governo, sobre um domínio, sobre um conhecimento. Aí você vai entender, se você for ali procurar saber o que é ser um embaixador, é isso que o Senhor quer que você seja. Procure lá as características de um embaixador. Qual o dever, qual o propósito, o porquê que ele está ali, e quem ele representa e o que ele veio fazer ali. Sabe o que o embaixador veio fazer ali? Sabe o que o embaixador faz em qualquer embaixada? Em qualquer outro país, o embaixador brasileiro em qualquer outro país, ele defende os interesses da sua nação. Ele não pode falar de outra pátria se não ser a sua. Ele não pode defender outros interesses. Se ele defender outros interesses, interromper, chegar lá e dizer assim: eu sou da embaixada brasileira, mas eu vim falar no nome da Venezuela. Ele está perdido, ele é expulso de lá, porque ele não tem essa autoridade, esse direito. Então ele só pode defender os interesses do Brasil. E nós só podemos defender os interesses do reino. É por isso que você foi chamado para ser embaixador. Uma embaixadora. Entenda. E você sabe aonde está esse reino, irmãos? Sabe como que você governa? Não é nesse coração carnal, não. Mentalidade. Se você não tiver mentalidade de rei, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver mentalidade de governo, você não chega a lugar nenhum.
O que muda o ser humano, sabe o que Provérbio disse? Conforme a tua alma imagina, Provérbio 23, 7, conforme a tua alma imagina, assim tu serás, comerás e beberás dela. Quer dizer, se você tem uma mente pobre, uma mente, como é que se diz, que não tem esperança, não tem conhecimento, não tem entendimento, não estou falando de pobreza, irmãos, financeira, que leva a isso, na verdade, a falta de conhecimento. Não pensa que o mundo está debaixo da fome, debaixo da pobreza, não, irmão, é por causa de conhecimento. Pergunta para as pessoas, falta de educação, falta de conhecimento, não é assim? Glória a Deus. Então mude a sua mentalidade. Tenha uma mentalidade de rei. Tenha uma mentalidade de quem veio para governar, quem veio para dominar, que veio para controlar. Não é pessoas não. Dominar sua vida, controlar sua vida, controlar seus propósitos, seus planos. Ter, irmão, governo, controle, domínio e saber como agir para que você seja bem sucedido. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Ponha isso no seu coração. Ore a Deus, irmãos. Sabe o que Tiago disse? Sabe o que Tiago disse? Senhor, quando faltou sabedoria para ele disse: Pai, me dê sabedoria. E a Bíblia diz o que Deus é generoso. Fala para Deus, irmãos. Você não vai chegar a lugar nenhum. A gente pode ficar aqui, anos e anos, orando, batendo em ponto de faca, fazendo um monte de coisa. Se não é interesse de conhecimento, entendimento e viver a palavra de Deus, você não chega a lugar nenhum. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, sim, Deus, que nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra ela nunca voltou vazia antes que cumpra, Senhor, todo o seu propósito. Pai celestial, em nome de Jesus, e nós cremos nisso. Sim, meu Deus. Senhor, e essa tua palavra, Senhor amado, eu tenho certeza que não voltará vazia antes que cumpra o propósito de trazer o conhecimento, o propósito de trazer o entendimento, a revelação, o propósito, ó Deus eterno, de transformação, de libertação, e levar a tua igreja, e levar o teu povo, e levar nossas vidas, Pai, ao propósito que tu queres, de em Cristo sermos e vivermos mais do que vencedor. Senhor, em nome de Jesus, papai, a conquista, Senhor amado, ela é resultado do conhecimento. A conquista, Senhor amado, é resultado do entendimento, da revelação da tua palavra. É, Senhor, resultado, Senhor amado, das nossas atitudes em acordo com a tua palavra, do nosso posicionamento. Ajuda-nos hoje, papai, em nome de Jesus. Tu és generoso para nos dar toda a sabedoria necessária para vivermos o teu propósito. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria de acordo e visão do teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.